Então vamos lá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário que vocês estão assistindo essa aula. Eu sou o professor Matheus e estamos aqui de volta com mais uma aula do nosso curso de Java. E na aula de hoje, depois da gente falar sobre programação orientada a objetos na aula passada, está na hora então da gente falar sobre a arquitetura MVC, que é algo que complementa bastante aquilo que a gente fala de programação orientada a objetos e implementa bastante na prática aquilo que é tratado em programação orientada a objetos. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, o que significa o termo MVC e o que é essa arquitetura? A arquitetura MVC, também chamada de padrão MVC, MVC Pattern ou qualquer coisa desse gênero, refere-se a um padrão de projeto que visa organizar o código-fonte da aplicação em camadas, ou seja, é simplesmente a maneira como nós vamos organizar o projeto do nosso software, como nós vamos estruturar os arquivos do código-fonte. Vocês lembram que nas aulas anteriores eu mencionei para vocês o conceito de classe, que nós escrevemos o código do Java dentro de classes, que nós podemos organizar essas classes dentro de pacotes. Eu mostrei para vocês o código funcionando em um único pacote, então nós temos várias classes dentro de um único pacote. Não lembro se eu cheguei a demonstrar o mesmo código em pacotes diferentes, mas a ideia dessa arquitetura é essa: nós podemos distribuir as nossas classes em pacotes diferentes. Ok, mas o que vai caracterizar o MVC então? Os nomes específicos que a gente vai dar para cada pacote e qual que é a funcionalidade das classes que estarão dentro de cada pacote. O termo MVC vem justamente da nomenclatura padrão que nós damos para esses pacotes: Model, View e Controller, ou Model, View e Control, ok? E aqui a gente tem uma representação gráfica de como esses pacotes se comunicam, como é a organização deles, ok? Vamos lá. O primeiro pacote, que é o pacote model, ou simplesmente camada model do MVC. A camada de modelo é a ponte entre a camada view e a camada control, ou controller. Consiste na lógica da entidade na qual o sistema está lidando naquele momento, como a representação dos atributos e definição dos comportamentos do objeto. Ou seja, aquilo que a gente tem no pacote model é uma representação da entidade que o sistema está lidando. Pense, pessoal, um sistema, um software computacional, ele muito provavelmente vai ser projetado para lidar com dados, dados esses que serão administrados dentro de um banco de dados. E um banco de dados nasce a partir da ideia de um modelo chamado entidade de relacionamento, onde você tem um mapeamento de entidades no espaço e identifica como essas entidades se relacionam. E em um dado momento, essas entidades vão se tornar as tabelas do banco de dados. Quando a gente fala de programação orientada a objetos, o passo a passo é mais ou menos o mesmo. Quando você tem o levantamento das entidades de um ambiente, você vai enxergar o relacionamento dessas entidades. E a partir do levantamento de como essas entidades se relacionam, quais são as suas propriedades e os seus comportamentos, você desenvolve o sistema. Então, cada entidade vai se tornar uma classe, cada atributo dessa entidade vai se tornar um atributo da classe e cada comportamento que essa entidade tem vai se tornar um método dessa classe. A ideia do model é você criar o quê? Você criar uma classe que represente essa entidade, abstraindo ali dentro os seus comportamentos e abstraindo ali dentro os seus atributos, ok? Normalmente isso vai funcionar num esquema de paridade. O que isso quer dizer? Quer dizer que para cada tabela que você tiver no banco de dados, você vai ter um equivalente em modelo dentro do seu projeto. E cada coluna que essa entidade tiver como tabela dentro do banco de dados será um atributo que essa classe vai ter como model. O que vai diferenciar vai ser a implementação dos comportamentos que essa classe vai ter, que essa entidade terá, ok? Via de regra, em aplicações web, porque a arquitetura MVC ela é muito utilizada em aplicações web e mobile, mas ela pode ser aplicada em desktop também, ok? Tanto que mais para frente, quando eu falar do Java voltado para a web, eu vou obrigatoriamente ter que falar estruturar o projeto em arquitetura MVC e voltar nesses componentes novamente. Então, via de regra em aplicações web, os componentes dessa camada são desenvolvidos em uma linguagem back-end. E aí o que você deve estar se perguntando? Professor, o que é esse negócio de back-end? Normalmente as aplicações desktop e móveis também, elas trabalham separadas em duas grandes arquiteturas. A arquitetura da frente, que é o front-end, e a arquitetura de trás, que é o back-end. A parte frontal, o front-end, é aquilo que o usuário vê. E isso vai ser desenvolvido com uma linguagem front-end, HTML, CSS, JavaScript, alguns frameworks como Node.js, React.
Já o back-end é aquilo que vai ficar na parte de trás, é aquilo que vai executar no servidor. Então é quem vai fazer processamento de dados, é quem vai ter a lógica, quem vai se conectar com o banco de dados, e para isso a gente vai utilizar uma linguagem back-end. Você pode usar Java, tem implementações do JavaScript para back-end, apesar dele ter sido projetado originalmente para front-end, o TypeScript, que é o JavaScript melhorado, o PHP, o C Sharp. Tem implementações do Python para back-end também, mas a ideia desse curso aqui é focar em Java, ok? Então, via de regra, em aplicações web, os componentes da camada model vão ser desenvolvidos com uma linguagem back-end. No nosso caso, vai ser o Java. Em aplicações desktop também será desenvolvido com uma linguagem de back-end. No nosso caso, o Java. Próxima camada, a camada View. Refere-se à camada de visualização. Entende-se por visualização qualquer objeto do sistema responsável por apresentar os dados para o usuário. Ou seja, tudo aquilo que a gente colocar dentro da camada View é responsável pela parte visual. É aquilo que vai trabalhar com o usuário diretamente, é aquilo que o usuário vai enxergar na tela. Daí o nome, View, visualização. A camada View trabalha em paralelo com a camada Model, permitindo a formatação de um objeto Model para sua inserção no banco de dados, bem como a consulta dos dados advindos do banco de dados. Então, ou seja, a camada View ela tem a responsabilidade de, em um primeiro momento, no caso de inserção de dados, capturar os dados que o usuário passa para o sistema, formatar um modelo e passar esse modelo para a camada Control, para que ela decida como lidar com esse objeto, como fazer a inserção desse objeto no banco de dados, bem como se precisa fazer alguma alteração, né, uma atualização ou então uma exclusão. E guarde bem essas palavras, inserção, exclusão, alteração, que elas vão ser úteis daqui a pouco. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Bem como no processo contrário, o processo de visualizar, consultar o banco de dados e mostrar isso para o usuário. É a camada View que é responsável por informar a camada Control que ela precisa fazer uma consulta de dados. A camada Control, então, é quem vai se conectar ao banco de dados, receber os dados, formatar um novo modelo, formatar um model e passar esse model para a camada View. E a camada View é quem vai ter a responsabilidade de, novamente, interpretar os dados que estão dentro desse modelo e apresentá-lo de uma forma visual, de uma forma compreensível para o usuário. Normalmente, em aplicações web, como eu já havia mencionado antes, esses objetos vão ser feitos em linguagem de front-end, HTML, CSS, JavaScript, ASP.NET, ASP clássico, XML e qualquer linguagem voltada para front-end. Como aqui nós estamos tratando de uma aplicação desktop, de primeiro momento estamos desenvolvendo uma aplicação desktop, vai ser feito também com uma linguagem de back-end, uma linguagem desktop. Novamente, no nosso caso, será feito em Java, ok? Por fim, a tal da camada Control. Como é que a camada Control funciona? Control ou controller, o controlador, tem a funcionalidade de fazer a mediação entre as camadas View e Model, ou seja, é ela quem fica controlando, definindo como cada uma está funcionando. A função da camada Control é realizar o controle dos dados, capturando os dados advindos do modelo, realizar a sua validação e fazer a inserção no banco de dados. Então, ela que vai receber o modelo, vai interpretar o que é aquele modelo, vai extrair os dados dali de dentro, fazer a validação que for necessária para aí sim fazer a inserção no banco de dados, bem como fazer o caminho reverso. Então, quando o View está solicitando uma visualização de dados, é a camada Control que vai fazer o quê? Consultar algo no banco de dados. A camada Control é responsável por encontrar os dados na base de dados, então executar os comandos SQL dentro do banco de dados, receber esses dados, formatar um modelo, ou seja, criar uma nova instância do model e devolvê-lo para a camada Model, que o repassará para a camada View, ou seja, ele vai formatar um modelo, vai devolver para o View, que aí sim vai apresentar o resultado disso para o usuário, ou seja, desenhando de uma forma um tanto caótica, vamos assim dizer. É assim que funciona a arquitetura MVC. De primeiro momento você tem o usuário sentado aqui na frente do seu computador e ele está interagindo com telas que ele consegue enxergar, telas visuais, com elementos visuais que foram desenvolvidos, podem ter sido desenvolvidos com Java, podem ter sido desenvolvidos com C Sharp, assim como podem ter sido desenvolvidos com uma linguagem web, HTML, CSS e JavaScript normalmente, no caso de uma aplicação web. Quando ele vai fazer um input de dados, como por exemplo fazer login no seu sistema, esses dados vêm da camada View, passam para a camada Model, que vão formatar um modelo, e esse model vai ser passado para quem? Vai ser passado para a camada
control, a própria camada view, vai fazer essa chamada, vai formatar um model e vai passar esse model para a camada control. A camada control vai fazer o quê? Vai validar se isso existe no banco de dados. Ah, encontrei os dados desse usuário no banco de dados. Ok, então a camada control vai receber esses dados do banco de dados, vai formatar um model novamente e vai passar isso para a camada view, que vai interpretar esses dados, fazer a validação e se tudo estiver ok, aí exibe para o usuário o sistema que ele quer acessar. E vocês repararam que nesse modelo MVC tem uma figura primordial que é o quê? A figura do banco de dados, ok? Então, todo o desenvolvimento de uma arquitetura MVC vai ser pensado numa aplicação que vai acessar um banco de dados. Então, para que a gente consiga acessar um banco de dados e manipular, claro, primeiro você vai ter que ter conhecimentos ali da linguagem SQL, isso eu trato lá no curso de SQL, mas você precisa ter um conceito das operações que você executa em um banco de dados relacional. A isso nós chamamos então de operações CRUD. Lembra que eu falei lá das operações de inserir, consultar, atualizar e remover dados da base de dados? Então, basicamente, isso é o CRUD. O conjunto de operações CRUD se refere a 4 transações básicas que podem ocorrer dentro de um banco de dados. Então, há 4 comandos, não vou necessariamente dizer comandos, mas há 4 operações que vão acontecer dentro de um banco de dados. São as operações create, read, update e delete. Create é toda operação relacionada à criação de dados, pode se relacionar também à criação da estrutura física do banco de dados, mas isso eu vou deixar para falar lá nas aulas de banco de dados. Read, ler, é eu visualizar os dados que estão dentro do banco de dados, então eu enxergar o que está armazenado ali dentro. Update, que é o processo de atualização dos dados já existentes, então tem um dado gravado no banco de dados, é eu atualizar, eu alterar esse dado armazenado. E por fim, o delete, que seria o quê? Eu excluir os dados de dentro do banco de dados, eu excluir um único dado que eu não preciso, ou então excluir todos, por alguma razão, limpar a tabela, vamos lá. Por que isso aqui é importante? Considerando a existência dos bancos de dados como entidade para organização e distribuição de dados, as operações CRUD se fazem necessárias para poder operar o banco de dados. Ou seja, por que isso aqui é importante? Porque é a maneira de você operar o banco de dados, é a maneira de você instruir o banco de dados, o que ele tem que fazer, qual dado ele tem que gravar, qual dado ele tem que atualizar, qual dado ele tem que remover. Então, é mais ou menos a mesma coisa que eu perguntar qual que é a importância dos comandos para o MS-DOS, porque é a maneira que você tem de operar aquele sistema operacional, por linhas de comando. Da mesma forma com o banco de dados. Por que as operações CRUD são importantes? Porque é a maneira de você operar um banco de dados. Só que aí você deve estar pensando, mas o profissional que trabalha com banco de dados, ele não é necessariamente um programador. Normalmente ele é um DBA, o Database Administrator. Então por que eu que estou aqui aprendendo Java, uma linguagem de programação, tenho que entender de banco de dados, tenho que minimamente entender esses comandos SQL? Conta disso aqui. Como programador, a sua função é criar soluções de software para facilitar a interação entre o usuário, que possui um problema, com o banco de dados, que resolve o dito problema. Pensa o seguinte, pessoal, a informática ela existe por quê? Porque alguém tem algum problema, um usuário tem algum problema. E normalmente esse problema ele vai ser resolvido com um banco de dados, certo? Só qual que é o problema? O banco de dados ele trabalha com a linguagem SQL. O DBA que desenvolveu esse banco de dados sabe SQL. O usuário que tem um problema, muito provavelmente não. Então você como programador vai desenvolver um software, vai desenvolver um sistema. E esse sistema é a ponte entre o usuário e o banco de dados. Então, ou seja, o seu software vai ter a função de traduzir aquilo que o usuário quer, a operação que ele quer fazer, para a forma como o banco de dados entende, bem como o contrário, quando o banco de dados precisa informar alguma coisa para o usuário, é o seu programa que tem a funcionalidade de mostrar isso de uma forma clara, de uma forma limpa para o usuário. Então, uma vez que seu programa surge para facilitar a manipulação do banco de dados, se faz necessário que esse programa consiga passar os comandos que o banco de dados precisa para funcionar. Então, ou seja, ele precisa traduzir o que o usuário fala para aquilo que o banco entende. E o banco entende o quê? Comandos SQL. Então você precisa entender da linguagem Java, da linguagem SQL e das operações CRUD para quê? Para saber
como concatenar tudo isso, como juntar tudo isso em uma aplicação que funcione. Portanto, você, como programador, precisa conhecer tais comandos para saber como instruir o programa a manipular um banco de dados, ok? Seria mais ou menos como você ter um conhecimento prévio de alguma coisa para você instruir uma criança a como fazer aquilo ou como não cometer um erro fazendo aquela operação. Bom, e o que o Java nos oferece para que a gente possa fazer a manipulação do banco de dados? Porque entendi, eu tenho que manipular, eu tenho que executar os comandos SQL no banco de dados. Mas o que o Java tem que me permite fazer isso? O Java ele trabalha com uma API chamada JDBC. Primeiro, o que é a API? A API é uma plataforma que te permite executar algum serviço. O Java ele tem várias APIs. Especificamente a que a gente está trabalhando nessa aula é a API JDBC. JDBC significa Java Database Connectivity, ou então conectividade de banco de dados do Java. Então ela é basicamente um pacote onde você vai ter lá dentro várias outras classes que vão te permitir executar algumas tarefas. O JDBC ele possui assim várias, dezenas de classes. Acho que seria impossível eu mencionar todas. Mas as mais importantes que nós podemos ter são essas aqui. Primeiro, a classe Driver Manager. Ela serve para quê? Gerenciar e invocar os drivers necessários para se comunicar com o banco de dados. Então, o que acontece? O banco de dados rodando no seu computador, ele é um serviço. Ele está executando em ali uma porta de rede. Vai variar de banco de dados para banco de dados qual porta ele está executando. E do outro lado você tem o Java, que precisa se comunicar com esse banco de dados, ok? Normalmente o Java ele já oferece praticamente tudo que você precisa ali dentro do JDBC. Então ele tem uma classe para representar a conexão, ele tem uma classe para representar o comando simples, ele tem uma classe para representar o comando com parâmetros, ele tem uma classe para stored procedure, ele tem uma classe para visualizar os resultados. Tudo pronto. Só que alguns bancos de dados vão ter algumas peculiaridades muito específicas de como formatar o soquete de conexão. Então, por exemplo, a forma como o PostgreSQL formata o soquete de conexão é diferente de como uma MySQL faz isso, que é diferente de como o SQL Server da Microsoft faz isso, que é diferente de como o FoxPro faz isso. Então, ou seja, cada desenvolvedor de banco de dados precisa criar o seu próprio driver de conexão para o banco de dados. Então, cada desenvolvedor de banco de dados precisa criar o seu driver para explicar para o Java como fazer a conexão com esse banco de dados, para dar os detalhes de como vai funcionar a conexão com esse banco de dados. E a funcionalidade da classe Driver Manager é o que? Carregar esse driver que vai instruir para o seu programa como falar com o banco de dados em específico a qual ele vai se conectar. Bom, as outras classes que nós temos aqui. Temos a classe Connection, que ela representa uma conexão com um banco de dados e seus estados. Então, quando um banco de dados quando um software vai se conectar a um banco de dados, há uma ligação entre eles, que a gente chama de conexão, connection. E essa conexão, ela pode estar em alguns estados. Ela pode ser uma conexão aberta, ela pode ser uma conexão fechada, ela pode ser uma conexão truncada. Então, essa classe connection, ela serve para definir os estados dessa conexão, bem como os parâmetros de como essa conexão funciona. Porque o seu software, para se conectar em um banco de dados, ele tem que saber em qual servidor esse banco de dados está executando. Então, o endereço de IP do servidor. Qual que é o nome do banco de dados a qual ele está se conectando? Qual que é o serviço de conexão do banco de dados? Se é MySQL, se é PostgreSQL, se é SQL Server, se é Access. Ele precisa saber em qual porta de rede o banco de dados está executando. Porque por mais que cada banco de dados tenha a sua porta padrão ali, a sua porta comum de ser executada, por exemplo, o MySQL executa na 3306, o PostgreSQL normalmente na 5432, o SQL Server da Microsoft normalmente a 1433, o da Oracle vai ter a sua própria porta, que agora eu não lembro. Então isso tudo precisa ser especificado dentro da conexão. Okay? Então a classe connection ela vai representar os atributos da conexão, bem como os estados dessa conexão, os comportamentos dessa conexão. O statement, prepared statement e called statement são basicamente a mesma coisa. O que vai mudar são pequenas coisas. O statement é basicamente a linha de comando que você quer executar dentro do banco de dados, a sua linha SQL. Só que, se você já entende um pouquinho de SQL, você vai notar que tem algumas diferenças. Por exemplo, um comando SQL não obrigatoriamente ele precisa ter parâmetros. Por exemplo, um select, talvez ele não precise
de parâmetros. Então, para isso, você vai utilizar um statement, que são comandos SQL sem parâmetros. O prepared statement são o quê? Comandos SQL com parâmetros. Então, você precisa fazer um select com alguma filtragem, você precisa fazer uma inserção de dados, você precisa fazer uma atualização, que você tem que especificar aonde vai fazer essa atualização, uma exclusão, que você tem que especificar aonde vai ser feita essa exclusão. E o callable statement serve para chamar os procedimentos armazenados, as stored procedures de dentro do seu banco de dados. Stored procedures seria o equivalente a uma função armazenada dentro do banco de dados. Seria como se fosse um método dentro do Java, só que você executa dentro de um banco de dados MySQL. E por fim, o result set, que representa o quê? O resultado obtido a partir de uma consulta. Então, quando você executa uma consulta select, seja ela através de uma view ou através do comando select friamente executado, o que ele te retorna é uma tabela virtual. A ideia do result set é o quê? Que ele consiga capturar essa tabela virtual e armazená-la na memória do seu computador para poder exibir isso para você na tela no formato de uma tabela, ok? Bom, então entendido aqui o que são. Aqui eu tenho mais alguns exemplos, que é, por exemplo, como fazer um read, né, como fazer a seleção de dados dentro do Java, como formatar uma string connection dentro do Java, como fazer a criação de dados, como fazer a atualização de dados, como remover. Mas tudo isso aqui vamos criar na prática, vamos fazer aqui na mão o desenvolvimento disso. Assim eu aproveito e explico também para vocês a arquitetura MVC, ok? Então vamos lá. Primeiras coisas, já deixei aqui o nosso Eclipse aberto, mas antes da gente trabalhar com Eclipse e criar o projeto, para que a gente possa acessar e manipular um banco de dados, primeiro a gente precisa o quê? A gente precisa ter um banco de dados. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um banco de dados. Eu pretendo criar outras aulas para falar de outros bancos de dados, então haverão aulas para falar do MySQL, mas eu também quero criar aulas para falar do SQL Server, do PostgreSQL, falar de outras linguagens como o C#, o PHP talvez. Então, vamos agora para essa aula trabalhar com o MySQL. Eu já tenho uma aula anterior onde eu ensinei para vocês como instalar o MySQL no seu computador, seja ele Windows, seja ele Linux, como manter ele funcionando, como testar. Então, eu não vou entrar muito nos detalhes do que eu estou fazendo, só vou vir aqui e fazer. Então, primeira coisa, eu vou abrir o XAMPP, que é quem implementa o serviço do MySQL aqui no meu computador. No Windows, normalmente ele só te pediria aqui a autorização de administrador, você clicar em OK. Aqui no Linux, eu tenho que trabalhar de uma forma um pouco diferente. Ele tem que abrir o terminal, pedir para eu digitar a senha de root para ele conseguir executar. Bom, ele já está executando aqui o meu serviço do MySQL. Eu sei por quê, porque ele está marcado aqui em verde e o status está em running. No Windows seria a mesma coisa. Se por um acaso, ao abrir, você se deparar com essa mensagem aqui, você se deparar com essa mensagem aqui de stopped, significa que ele não está rodando. Então o que você faz? Basicamente você clica aqui em Start, ele vai começar a iniciar o serviço, está aqui Starting, carregando, e pronto, o serviço aqui está rodando já. A gente clica aqui em Configure para ver em qual porta ele está executando, porta 3306, guarda essa informação porque ela vai ser importante depois. E pronto, a parte do MySQL teoricamente está resolvido, o serviço está rodando. Agora eu preciso criar o meu banco de dados. Então eu preciso de um programa que acesse o serviço do MySQL e me permita executar comandos SQL lá dentro. Normalmente as pessoas costumam utilizar o MySQL Workbench, mas eu sou mais fã, eu gosto mais de utilizar o TheBeaver. Por quê? O TheBeaver ele é um software, como ele diz aqui, universal. Um gerenciador de banco de dados universal. Então ele roda em qualquer sistema operacional, porque ele foi feito com Java, mas ele também se conecta a qualquer serviço de banco de dados. Então o MySQL é um dos serviços de banco de dados a qual ele se conecta. Bom, aqui eu já tenho uma conexão criada, justamente com o MySQL, mas eu vou criar uma conexão nova, porque assim eu aproveito e mostro para vocês, se você tiver o TheBeaver instalado aí na sua máquina, como a gente configura uma conexão com o TheBeaver do zero. É bem fácil, na verdade. Basicamente, você clica aqui nesse botão para criar uma nova conexão, tá vendo? Uma tomada com sinal de mais.
criar uma nova conexão. Se você clicar aqui nessa seta, ele até te dá alguns exemplos de banco de dados mais utilizados, então MySQL, DB2, MariaDB, Oracle, PostgreSQL, SQL Server. Se por alguma razão o banco que você quiser se conectar não aparece aqui, é só você clicar no botão e filtrar por qual banco de dados você quer. Os bancos de dados mais populares, bancos de dados relacionais, como por exemplo o Microsoft Access da Microsoft, o Jennifer, o MaxDB da SAP, deixa eu ver aqui mais, o GBase, o Duck, Derby, o DB2 da IBM. Você pode vir em bancos de dados não SQL. No nosso caso, a gente está em banco de dados SQL, a gente vai se conectar ao MySQL. Avançar. Bom, aonde o banco de dados MySQL está armazenado? Ele está armazenado no meu servidor local, na minha máquina local, o localhost. Se eu quiser, eu posso trocar esse localhost também pelo endereço da porta de rede, 127.0.0.1. Ah, Matheus, mas ele está em outro servidor. Então você colocaria aqui o endereço de IP desse servidor, o nome de rede desse servidor, lembrando que ele tem que estar visível na rede. Mas isso aí é tema para outra aula. A porta 3306 tem que ser aquela mesma que a gente viu lá no Champ. Se eu quisesse me conectar a um banco de dados em específico, bastaria colocar o nome do banco de dados aqui. Como a gente não vai se conectar a nenhum banco específico, porque a gente vai criar a conexão do zero, você deixa isso aqui em branco. Root, que é o usuário de acesso. No caso do MySQL, root é o usuário master, o usuário que vai dar permissão para você fazer tudo. Em casos da vida real, você precisaria dar o seu usuário de acesso, o usuário criado pelo DBA para você poder manipular o banco de dados. Aqui a gente coloca a senha de acesso ao banco de dados, que é aquela que a gente configurou lá na primeira aula, onde eu ensinei vocês a instalar o MySQL na máquina. Ah, mas foi criado um usuário para mim. Então, você vai colocar a senha do seu usuário, ok? Então, vou colocar aqui a senha que eu configurei. Você clica aqui em detalhes da conexão e você faz o que? Você vai definir o nome da sua conexão. Eu vou chamar de exemplo com MySQL, um exemplo de conexão do MySQL. Aí aqui o tipo de conexão, se é uma conexão de produção, se é uma conexão de teste, desenvolvimento. No nosso caso, sempre vai ser desenvolvimento. Concluir. E pronto, aqui está a nossa conexão. Você clica aqui com o botão direito, conectar. E tá vendo o check que aparece aqui? Significa então que eu estou conectado com essa conexão. Eu já tenho pleno acesso ao meu serviço do MySQL. E olha só, eu já consigo até visualizar alguns bancos de dados que eu já criei anteriormente. Esses dois aqui eles já vêm criados com o próprio MySQL. Tá bom, agora como é que eu crio lá meu banco de dados? Como é que eu crio a minha tabela? Partindo do pressuposto de que você já sabe os comandos SQL, lembra o seguinte: a sua conexão está estabelecida com esse servidor MySQL. Você clica aqui então nesse botão SQL, que ele vai fazer o quê? Ele abriu um editor de script do SQL. Então aqui dentro a gente coloca os comandos de criação. Nesse caso aqui eu não vou entrar muito no detalhe do que é cada coisa, por quê? Porque isso é tema de outro curso, de outra matéria, tema lá de banco de dados. Mas o que a gente vai fazer então? Eu vou executar o script. O atalho para isso aqui no Debeaver é o Alt X, ou você pode simplesmente clicar nesse botão aqui. Então, olha só, executar script. E olha só, queries 3, por quê? 3 consultas, 1, 2, 3. Rows atualizadas, 1, que foi a tabela que ele criou. Vamos ver se deu certo? Eu clico com o botão direito aqui na minha conexão, aqui em atualizar. Você também poderia apertar F5 no seu teclado. E olha só, está aqui o meu banco, o Demo Java, com a tabela pessoas, visualizar tabela, dados, completamente vazia, ok? Então, banco de dados criado com sucesso, conexão criada com sucesso. Agora, estamos prontos para quê? Estamos prontos para a nossa operação, para programar. Então, vamos deixar isso aqui de canto, Debeaver parado aqui de canto, de volta ao Eclipse. Primeira coisa, criar um projeto Java. Bom, aqui o nosso projeto chamado Demo MVC, versão 20 do Java, Finish. Não.
Aqui, demo, MVC. Agora é o seguinte, como eu falei para vocês, o MVC vem de 3 palavras, Model, View, Control. Esses, então, serão os nomes que eu tenho que dar para cada pacote. Então, vamos lá. O primeiro pacote vai ser o pacote Model. Lembrando, o nome de pacote sempre em minúsculo. Não que se você colocar em maiúsculo vai estar errado, mas olha só, nome do pacote desencorajado. Por convenção, nomes de pacote normalmente começam com letra minúscula. Então, vamos seguir aí as convenções dos desenvolvedores Java. Model, View, Control. Ótimo, tá aqui os nossos pacotes, Model, View, Control. Aqui no Model, aliás, aqui no View, o que a gente vai ter? A gente vai ter a parte que vai interagir com o usuário. Então, vai ser o menu da aplicação, aquela parte de opções e tudo mais. Aqui no Model, o que a gente vai ter? Vai ser a primeira coisa que a gente vai desenvolver. O Model, ele representa cada entidade que a gente tem na nossa aplicação. E aonde as entidades estão representadas? Aqui, no banco de dados, ok? Então, como eu disse, normalmente para cada tabela que você tem dentro do seu banco de dados, vai ser uma classe model dentro da sua aplicação. Então, aqui eu tenho uma tabela chamada pessoas, eu vou criar um modelo chamado pessoa. Então, botão direito, new, class, pessoa. Ah, e claro, aqui, nome de classe, normalmente começa com letra maiúscula. Então, pessoa. Como isso aqui é uma classe modelo, ela não vai executar nenhuma operação por vontade própria e nem é o ponto de partida para a gente executar o software, então essa classe não terá o método main. Ok? Então, clicamos em Finish. Ótimo, aqui está a nossa classe pessoa. Agora, o que a gente define aqui dentro? Nós definimos os atributos. E o que são os atributos da classe? São as colunas da tabela. Então, olha só, eu tenho uma tabela, aliás, eu tenho uma coluna chamada ID do tipo inteiro. Olha só, int ID. E como vocês lembram, por padrão, a ideia lá da programação orientada a objetos é, se eu quiser manipular esse objeto, eu tenho que ter as interfaces de acesso dele. Então, isso aqui vai ser private. A mesma coisa vai se repetir para as outras colunas. Então, por exemplo, o nome é do tipo varchar. E o que é um varchar se não uma string? Então, private string nome. Private string email. E, private int idade. Sim? Ok, mas isso aqui só vai existir dentro dessa classe. Eu preciso, então, acessar isso aqui externamente. Como a gente vai fazer, então? Vamos encapsular. Se vocês lembram lá da aula que eu expliquei, da aula passada que eu expliquei como é que isso aqui funciona, não tem muito segredo. A gente seleciona os atributos, Alt, Shift, S, Generate Getters and Setters, ou então, botão direito, Source, Generate Getters and Setters. A gente escolhe quais atributos encapsular, eu seleciono todos. Eu vou colocar como last member. Métodos serão públicos, então clicamos em Generate. E pronto, temos aqui os métodos getID, setID, getNome, setNome, getEmail, setEmail, getIdade, setIdade. O método construtor, que não utilizaremos aqui para muita coisa, public pessoa. Aí a gente poderia aqui dentro definir alguns valores padrão para esses atributos na hora que a classe fosse instanciada. E o método toString. toString, que vai fazer o quê? Vai retornar todos esses atributos aqui da pessoa. E pronto, olha aqui, o método toString retorna então todos os atributos da entidade concatenados em uma linha só. E pronto,
temos aqui o nosso modelo de pessoa, ok? Agora é o seguinte, próxima etapa então vai ser trabalhar aqui no View, que é o quê? É isso é quem vai se comunicar com o usuário, pedindo por informações e do que ele quer fazer. Se ele quer cadastrar uma nova pessoa, se ele quer visualizar as pessoas já cadastradas, se ele quer atualizar o cadastro de alguma pessoa, ok? Vamos lá. Então, vou criar uma nova classe. Essa classe eu vou chamar de main. E como ela vai ser o ponto de partida, é onde o programa começa a funcionar, aí sim, eu preciso do método main. Lembrando que ela vai participar do pacote view. E aqui vai ser algo de linha de comando, mas poderia muito bem ser um formulário de interface gráfica, poderia muito bem ser uma página JSP com código HTML embarcado e várias outras coisas de forma visual aqui. Bom, vamos lá. Aqui já não é mais segredo para nenhum de vocês, vocês já devem ter visto essa estrutura de comandos aqui em aulas anteriores, quando eu expliquei sobre comandos de repetição e quando a gente precisou construir alguma estrutura de menu. Também lá na aula passada, quando eu falei sobre programação orientada a objetos, lá o processo de formatação de uma lista de livros, certo? O que o usuário queria fazer? Ver os livros cadastrados, cadastrar um novo livro e assim vai. Bom, se você já lembra disso aqui, você deve entender então qual que é a próxima etapa. É eu capturar aquilo que o usuário digitou e fazer um processamento a partir disso. Então, vamos lá. Bom, vamos lá. O que nós temos aqui? Como vocês sabem, eu falei para vocês, depois disso aqui vem o que? A leitura do que o usuário precisa, da opção do usuário. Só que para fazer a leitura de entrada de dados, eu preciso o quê? Eu preciso do scanner. Então aqui nós temos a instância da classe scanner. Só que para que eu possa fazer a instância da classe scanner, primeiro temos o quê? O import do scanner. Eu importei a classe scanner para dentro do projeto, criei a instância dela, e aqui o que está acontecendo? Eu estou utilizando essa instância para ler o próximo número inteiro e guardá-lo na variável escolha. E aqui o método nextLine está limpando o buffer de leitura do scanner. Agora vem o que? Vem a tomada de decisão. Então, com base naquilo que o usuário escolheu, a gente define uma operação do que o programa vai fazer. Então, switch escolha, ou seja, as possíveis trocas de valores da variável escolha. O primeiro caso, que vai ser o mais simples, é o caso 0. Caso o usuário tenha escolhido 0, a gente para o programa. Será que esse exit funciona? Não. Bom, caso o usuário tenha escolhido 0, ele quer sair, a gente para o programa e break. Depois disso tem o default, né, que é a operação padrão. Depois a gente pode programar um laço de repetição que vai ficar exibindo esse menu aqui até o usuário escolher alguma opção válida, mas isso a gente programa depois, ok? Agora vem a parte importante. Primeiro, visualizar as pessoas cadastradas. Então, case 1. Agora vem a parte difícil, que é a lógica de exibir as pessoas cadastradas. Isso a gente vai precisar se conectar com o banco de dados para visualizar os dados e exibir na tela. Então, ou seja, alguém vai precisar controlar o banco de dados. Camada control. Então, o que a gente faz? Da mesma forma que para cada entidade que eu tenho no banco de dados, eu vou ter um modelo, eu também vou ter uma entidade control que vai controlar esse modelo. Se bem que nesse caso ele nem vai trabalhar diretamente com o modelo, pelo menos nesse momento. Então, class
Por que pessoa DAO? DAO é o acrônimo de Data Access Object, então objeto de acesso a dados, porque é essa classe quem vai acessar o banco de dados e vai fazer todas as operações referentes à classe pessoa. Só que tem um detalhe, para que eu possa acessar o banco de dados, eu primeiro preciso estabelecer a conexão com o banco de dados. Então eu vou precisar de uma nova classe aqui só para gerenciar o banco de dados. Então, botão direito, New, Class. Vou chamar aqui de DAO mesmo, né? Data Access Object. Finish. Vamos lá. A primeira coisa que esse objeto aqui vai ter que fazer é o quê? Abrir e fechar a conexão com o banco de dados. Então vamos lá. Vamos lá. Esse método aqui vai servir para abrir a conexão. Só que para que ele possa abrir a conexão ela precisa de alguns parâmetros primeiro. E a gente consegue ver esses parâmetros aqui, ó. Aqui. Para que eu possa me conectar a um banco de dados, vamos pegar esse outro exemplo aqui. Eu preciso do quê? Eu preciso do usuário do banco de dados, eu preciso da senha de acesso ao banco de dados, eu preciso do tipo de banco de dados, que a gente já sabe, né? Vai ser uma SQL, e eu preciso saber aonde o banco de dados está armazenado, toda a seção de conexão com o banco de dados. Então vamos lá. Primeiro de tudo, quando eu for estabelecer essa conexão, eu preciso de alguns parâmetros. Então, private string user. E aqui a gente vai definir o método construtor. E no método construtor, eu posso passar esses parâmetros. Claro, eu posso ter a opção também de pedir para o usuário passar esses parâmetros. Então, aqui eu posso definir this.user vai receber o usuário padrão do banco de dados, né, que é o root, que é o usuário com todas as permissões. This.pass vai receber a senha padrão, que eu defini lá na primeira aula. E a URL vai receber o padrão. JDBC, banco MySQL, localhost, esqueci do barra barra. A porta e o banco de dados, que eu chamei de demo_java. Eu também poderia passar isso aqui como um parâmetro externo. Ou eu posso também construir um método construtor que vai permitir ao usuário passar essas informações aqui para o próprio programa sem depender do que eu defini dentro desse outro construtor. Então, eu posso ter mais de um método construtor dentro da mesma classe. Só basta que eu exija parâmetros diferentes. Então, string user, string password, string URL, string database. E aí o que eu digo? This.user recebe o parâmetro do método. This.pass recebe o password desse método. This.url recebe a URL desse método. E this.db recebe database como parâmetro deste método, ok? Bom, então definido isso aqui, hora da gente abrir a conexão. A primeira coisa que eu vou precisar fazer é o quê? Vai ser carregar, olha só, vai ser carregar o meu driver para estabelecer uma conexão. Então,
O que eu estou estabelecendo aqui? Eu estou estabelecendo que a classe connection ela vai receber a conexão vinda da classe driver manager, vindo do que? Do valor estabelecido na minha variável URL, que o padrão vai ser esse daqui, jdbc, _, // localhost, que é o nosso servidor, a porta de execução, seguida de... não, já tem um barra, então eu não preciso desse barra aqui. Seguido do nome do banco de dados, que vai estar aqui na variável db, que vai ser o demo Java, vírgula, usuário de acesso, que vai ser o root, e a senha, que vai ser essa daqui. Só que agora você deve estar se perguntando, Matheus, por que ele está acusando o erro? Vamos ver. Quando eu clico aqui, olha só. Aqui, ó. Import driver manager de java.sql. Ele está reclamando que o driver manager não foi importado. E a mesma coisa ele vai reclamar para o connection, que eu preciso importar. Connection de java.sql. E agora ele vai reclamar de outra coisa, que é o quê? Surround with try-catch. Por quê? Isso aqui pode gerar algum erro. Qual erro? Qualquer um. Por exemplo, o nome de usuário pode estar errado, a senha pode estar errada, eu posso estar tentando me conectar a uma SQL, só que na verdade o banco de dados é um PostgreSQL, eu posso ter digitado o nome JDBC errado, o nome do servidor pode estar errado, a porta pode estar fechada, a porta pode não ser essa, o serviço pode não estar executando. N coisas que não estão sob o controle do programador podem dar errado no ato dele tentar estabelecer essa conexão. E isso pode gerar uma exceção. Você lembra disso lá da aula de tratamento de exceção? Então ele pede para que eu envolva essa linha aqui com um try-catch. Então vamos fazer isso. Surround with try-catch. E se ocorrer alguma exceção, ele captura essa exceção na classe e a exibe na tela. Na verdade, eu até prefiro fazer isso de outra forma. Aí, bem melhor. Bom, vamos lá. Isso aqui serviu para quê? Para eu estabelecer a conexão. Nesse momento que eu estabeleci a conexão já está aberta. Então, eu tenho uma conexão aberta aqui dentro. Depois de eu ter essa conexão estabelecida, o que eu preciso fazer? Eu precisaria, então, preparar o meu statement. Mas, por enquanto, eu vou fazer o quê? Eu vou alterar isso aqui. Eu vou dizer que ao invés disso aqui retornar um boolean dizendo se a conexão está aberta ou fechada, como isso aqui já abre, perdão, como isso aqui já abre a conexão, eu vou retornar uma connection. Então, connection return con. Só que se isso aqui der certo e ele retornar com, significa que ele está aberto. E se algo der errado, eu preciso que ele retorne algo nulo. Então, return null. E eu vou tirar esse return falso daqui. Então, isso aqui estabelece a conexão e retorna a conexão. Caso contrário, ele vai retornar nada. Só que, a partir do momento que eu abro a conexão, eventualmente eu posso ter que fechar a conexão. Então, o que eu vou fazer? Criar um novo método. Public. Aí sim. Boolean. Não, Boolean é com B minúsculo. Opa, e aí agora ele está dando erro. Ele não está autossugerindo. Por que ele não está autossugerindo o que pode acontecer? Porque olha só, a classe com, dessa forma que eu estou criando, ela só existe aqui dentro desse try-catch. Nem dentro desse método todo, só dentro do try-catch. Então, o que eu farei? Private connection con, desse jeito. Eu vou tirar essa declaração connection daqui. E agora eu posso trabalhar com ela aqui dentro. Se com.isClosed return true. Ou seja, se a conexão já estiver fechada, retorne verdadeiro. Se não, ou seja, a conexão está aberta, com.close e return true também. Agora vamos ver o que ele está reclamando. Ele vai pedir para eu envolver isso aqui com
try catch. Mas vamos adicionar simplesmente uma declaração throw JavaSQL exception. Para quê? Para não ter que ficar colocando um monte de try catch aqui. Porque aparentemente ele pode ocasionar algum erro aqui dentro, como por exemplo o fato da própria conexão estar nula, né? O programador tentar fechar a conexão sem nem ao menos ter aberto. Eu vou ter uma classe nula, um objeto criado sem nenhum valor ali dentro, ele simplesmente não consegue fechar. Ok? Bom, então já temos aqui a nossa classe DAO determinada, como ela vai fazer a conexão ao banco de dados. Agora vamos fazer o quê? Vamos trabalhar com a classe pessoa. A primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Um método para visualizar as pessoas cadastradas. Então, vamos lá. A primeira coisa é, tudo que ele vai fazer aqui vai ser alguma operação dentro do banco de dados. Então, tudo vai ser uma operação SQL. Então, private string SQL. E o que eu vou fazer? A cada método diferente, a cada comando diferente que eu tenho que executar dentro do banco de dados, eu só vou alterar o valor que tem dentro dessa variável. Então vamos criar um novo método, public void consulta pessoas. Eu vou determinar o quê? Que aqui dentro a consulta SQL seja select asterisco from, qual é o nome da tabela mesmo? Pessoas. Ótimo. Agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso abrir a minha conexão. Então eu vou criar uma instância da classe DAO. Ou melhor, private DAO-DB igual new DAO. Então, aqui mesmo, no ato de eu instanciar a classe, ele já cria uma nova instância da classe. E eu vou fazer o quê? Eu vou dizer que esse DB, que é a minha classe DAO, ponto, abre conexão. Ok, ali dentro a minha conexão está aberta. Agora, o que eu preciso fazer? Vamos dar uma olhada. Eu preciso criar um prepared statement. Então, olha só. Prepared statement STMT. E olha só, está dando erro. Por quê? Porque eu preciso importá-lo. Então, tem aqui a minha referência, a minha instância privada, né? O meu prepared statement eu chamei de STMT. A instância dele, porque aqui eu só tenho um objeto nulo. O que vai agregar valor para ele vai ser essa linha aqui. Eu vou dizer que o meu statement recebe db.abreconexão. E lembrando que o abreconexão retorna uma classe connection. E um dos métodos da classe connection é justamente o prepare a statement. E ele precisa de um comando SQL, que novamente é passível de dar erro. Então, olha só. Surrounded with try catch. Então, nisso aqui eu abro a conexão, preparo o meu comando SQL para rodar dentro da conexão e o retorno dele eu guardo dentro do meu statement. Isso, claro, considerando que tudo dê certo. Se der errado, vai ser processado aqui nesse catch, que, como sempre, certo. Então, eu já tenho o meu comando, eu já abri minha conexão, preparei o statement, está aqui dentro. Agora eu preciso fazer o quê? Vamos dar uma olhada. Aqui seria se eu precisasse definir algum parâmetro, no caso não preciso definir parâmetro nenhum. Agora eu preciso executar a minha query, então seria stmt.execute query. Só que o execute query, ele faz o quê? Ele retorna um result set, ele retorna uma tabela. Então eu preciso pegar esse valor e guardar dentro do result set. Então eu vou criar um novo result set, uma nova tabela. E a mesma coisa, ele está reclamando, eu não sei o que é esse result set. Import result set de java.sql. Pronto, result set importado, bem aqui.
Agora, com o resultado armazenado aqui dentro, eu preciso fazer o quê? Eu preciso exibir esse resultado na tela. Eu preciso exibir as pessoas na tela. Vamos lá. Então, eu preciso percorrer todas as linhas dentro do result set. Então, enquanto houver uma linha ali dentro, eu preciso exibir. Então, enquanto o ponteiro do result set for um next, ele puder ir para o próximo. Aliás, ST não. RS. Enquanto ele puder ir para o próximo registro, o que eu faço? Out, vou exibir na tela, rs, que é o meu result set, ponto get string, get um valor string. Só que olha só, o get string ele tem duas sobrecargas, o índice da coluna ou o nome da coluna. Índice da coluna é o que? Olha só, dentro do banco de dados, a sua coluna tem posições. Então, essa aqui é a coluna 1, essa aqui é a coluna 2, essa aqui é a coluna 3, essa aqui é a coluna 4. Só que você tem que lembrar de cabeça o que é cada coluna. Então, a coluna 1 é o ID, coluna 2 é o nome, coluna 3 é o e-mail, coluna 4 é a idade. Outra opção que você tem também é o que? Você trabalhar diretamente com o nome da coluna. Assim fica até mais fácil para você alterar a ordem. Então, getString, o nome da coluna. Então, coluna ID, seguido do quê? Seguido da concatenação de um pipe, para separar o dado, seguido do rs.getString, a coluna nome. Sinal de mais, linha de baixo, seguido de outro valor, getString, coluna idade. Esqueci de colocar outro pipe aqui. Seguido por fim da coluna e-mail. Então, rs, esqueci de mais um pipe aqui. E-mail. Pronto. Então, assim que eu chamar esse método aqui, ele vai exibir o resultado de todas as pessoas na tela. Isso se ele conseguir. Se alguma coisa der errado, ele vai exibir uma mensagem de erro. Mas em qualquer um dos dois casos, independente de sucesso ou erro, ele precisa fazer o quê? Ele precisa fechar a conexão. Certo? Então, vamos lá. Vamos executar a nossa... Opa, tem algo errado aqui. Tá, por causa do throws. Então, vou ter que colocar esse DB dentro de um try catch também. Que estranho. Vamos tentar criar a instância aqui dentro do próprio método. Acho que deve ser isso aqui. Aqui ele já não pede mais... Acho que ele já não pede mais esse try catch. Bem melhor. Agora a gente dentro do código, Ctrl A, Ctrl I. E pronto. Ctrl S. E olha só, o erro sumiu.
Agora de volta aqui a nossa classe main. Ok, deu tudo certo. Então o que a gente vai fazer? Classe pessoa DAO, pessoa igual new, pessoa DAO, ponto e vírgula. E ele está reclamando que, usuário, eu não sei o que é esse pessoa DAO. Claro que ele não sabe, porque eu preciso importar. Então, importamos. E agora, pessoa.consulta pessoas. Então, quando eu escolher a opção 1, ele criar a instância da classe e cair nesse método, ele vai executar todo esse código que, na teoria, vai exibir, seja lá o que estiver cadastrado no banco de dados. Vamos testar? Ok. Vamos lá. Eu gostaria de visualizar as pessoas cadastradas e, opa, temos um erro. O que é isso aqui? No suitable driver found for JDBC, MySQL, o endereço lá de conexão com o banco de dados. O que é isso aqui? No suitable driver. Lembra que eu falei que uma das classes do JDBC é a classe Driver Manager? Essa classe aqui? Então, a classe Driver Manager tem a função de carregar o driver específico do banco de dados. Só que eu em momento algum informei para ele qual que era o driver que ele tinha que carregar. Na verdade, eu não importei o driver para dentro do projeto. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que importar esse driver. Só que primeiro eu preciso baixá-lo. Lembra lá da aula de bibliotecas que eu falei para vocês que em algum momento você pode ter que utilizar bibliotecas que não vêm naturalmente com o Java? É o caso agora. Então, como é que você faz? Você vem aqui no Google e digita JDBC Driver e o nome do banco de dados que você quer. SQL Server, MySQL, PostgreSQL, no caso eu quero MySQL. No caso do MySQL, a gente vem diretamente nessa página aqui, o MySQL Developer Zone. Aqui em Archives, a gente escolhe a versão do produto, pode ser a mais recente. Sistema operacional, você quer isso aqui, ó, Platform Independent, plataforma independente. Aí ele vai te dar as opções em tar ou zip. Honestamente, mesmo estando no Linux, eu prefiro zip. Então a gente clica aqui em download. Eu vou salvar o arquivo na área de trabalho. Baixou. Aqui, MySQL Connector.zip. Esse arquivo aqui ainda não é o seu driver. No Windows, basta você clicar 2 vezes que ele vai abrir com o explorador de arquivos do Windows, que já tem a opção de explorar arquivos zip. Ele pode abrir diretamente com o set zip, com o WinRAR, depende do que está instalado. No Linux, eu preciso fazer de outra forma. Botão direito, abrir com outra aplicação. Aí no caso eu tenho aqui a aplicação gerenciador de compactação. Aí ele que é basicamente como se fosse um WinRAR, só que já vem dentro do Linux, ó. Gerenciador de pacotes compactados do GNOME. Bom, tá aqui a minha pasta, MySQL Connector J930. Dentro dessa pasta eu tenho esse arquivo aqui, ó, MySQL Connector J930. Esse é o seu driver. Tudo que você tem que fazer é exportá-lo para fora do arquivo compactado. E pronto, tá aqui o meu arquivo. Agora eu tenho que pegar esse arquivo .jar e trazê-lo para dentro da minha aplicação. Então, de volta ao Eclipse. Aqui está o seu projeto. Você clica com o botão direito sobre ele. Propriedades, ou você pode vir aqui em Build Path, Configure Build Path. Você vai chegar nessa pasta, nessa janela. Ou, botão direito, Propriedades, Java Build Path. Aí aqui você tem 5 guias: Source, Project, Libraries, Order and Export, Module and Dependencies. Você vem aqui em Libraries. Isso aqui é o Module Path, que são o quê? As classes base para o seu projeto executar. Você vem aqui em Add External Jar. E aí você procura onde vai estar o seu arquivo. No meu caso está na minha área de trabalho. Aqui, ó, MySQL Connector.jar. Importado, Apply and Close. E olha só, aparece aqui Referenced Libraries, o MySQL Connector. Agora eu estou com a biblioteca importada dentro do meu projeto. Agora o que a gente faz? Vamos tentar fazer essa conexão funcionar. De novo sobre a classe main, botão direito, Run As, Java Application. O que você deseja fazer? Eu desejo visualizar as pessoas cadastradas e a aplicação parou. Por que a aplicação parou? A aplicação parou porque não tem nada dentro do banco de dados. Vamos tentar executar aquele comando.
Vamos criar um novo script aqui. Opa. Novo script. Select asterisco from pessoas. Ah, tá. Não selecionei banco de dados. Então, Ctrl Enter. Ctrl Enter. E olha só. Tá vazio. Não tem nada aqui. Vamos tentar cadastrar alguém. Bom, vamos lá. Vamos tentar inserir o João Carlos dentro dessa tabela. 3, 2, 1. Aparentemente deu tudo certo. Se eu tentar selecionar de novo, olha, já tem o João Carlos inserido. Vamos executar a aplicação de novo. Ok. E olha só, ele exibe aqui para nós o João Carlos cadastrado dentro do nosso banco de dados. Ok, mas... E agora para cadastrar uma pessoa nova? Isso aqui já vai ser um pouquinho mais complicado. Por quê? Vamos lá. Aqui para o main. Para cadastrar uma pessoa nova, é o caso 2. Então, caso 2, break. A primeira coisa é o seguinte, eu vou ter que criar uma nova instância do modelo pessoa. Então, pessoa p igual new pessoa. E ele está reclamando a mesma coisa que ele reclamou aqui do pessoa DAO. Eu não sei o que é essa classe pessoa. Então, importe a classe pessoa do pacote model. Ok. Agora eu preciso o quê? Eu preciso definir os valores dessa pessoa. p.set, por exemplo, o nome da pessoa. Mas para isso eu tenho que perguntar para o usuário. Então, sysout, digite o nome da pessoa. Isso vem para cima, né? Eu não posso trabalhar com a instância depois de pedir os dados. p.set nome. O que ele pegar do scanner, sc.nextLine. Lembrando que em momento algum ele fechou o scanner. Ah, outra coisa, sc.close. Tem que vir aqui no caso 0. Depois, sysout, digite a idade da pessoa. p.set idade sc.nextInt. Tem uma chave a mais. Por fim, o e-mail. Pronto, isso aqui já serviu para quê? Eu criei o modelo e defini os valores desse modelo. Tanto que, se eu quiser, eu posso até exibir o modelo dessa pessoa na tela para provar que ele está funcionando. p.toString. Olha só. Digite o nome da pessoa. Camila Rodrigues. A idade da pessoa, Camila tem 19 anos. Ok? Aqui ele exibiu o ID 0 porque, bom, a ideia na hora de formatar a pessoa é não definir o ID, porque no banco de dados, a coluna ID, cadê o script? A coluna ID é definida como auto-increment. Então, o próprio MySQL vai determinar esse valor. Tanto que aqui na consulta do João, ó, ele determinou o João como sendo o número 1. Então, no caso de cadastrar Camila, seria o número 2. Bom, vamos continuar aqui. Então, o que está acontecendo?
Ah, ok, entendi. Preciso limpar o buffer, então. Testar de novo. Camila Rodrigues, 19 anos, camila.rodrigues@gmail.com. Agora sim, ó. E o 0 porque é o valor padrão do modelo de pessoa. Bom, isso aqui já serviu para formatar o modelo. Então, tudo isso aqui é para formatar o modelo de pessoa. E agora, o que vem depois? Pegar esse modelo e inserir no banco de dados. Então, próximo método a ser desenvolvido. Minimizar isso aqui. Public boolean cadastrar pessoa. Só que para eu cadastrar uma pessoa, eu preciso passar todo aquele monte de parâmetro. Eu preciso passar o nome, eu preciso passar a idade, eu preciso passar o e-mail. Não, basta eu exigir a classe pessoa, o modelo pessoa, como parâmetro do método. Então, pessoa P. E ele está reclamando aqui, eu não sei o que é esse pessoa. Importa o modelo e pronto. Agora qual que é a reclamação? Que ele não tem retorno nenhum. Então, por enquanto, return false. Só vamos terminar de fazer uns ajustes aqui. Bom, ele está imprimindo, estou conseguindo formatar o modelo. Eu posso mudar isso aqui para outra coisa agora. O que a gente vai fazer aqui? Assim, a gente cria agora essa instância aqui. Acho que eu posso criar fora aqui desse case. Dentro aqui do método main. Pessoa, ponto, cadastrar pessoa, P. Só que esse método aqui é um método de retorno booleano. Então, se ele retornar true, esqueci dos parênteses, se ele retornar true, significa o quê? Que eu consegui fazer a inserção com sucesso. Então, nesse caso, pessoa cadastrada com sucesso. Se não, maravilha. Agora, ok, eu peguei e formatei, peguei todas essas informações, todos esses dados, formatei um modelo e eu peguei esse modelo, passei para a classe pessoa, que é um controlador, e mandei cadastrar essa pessoa. Dentro desse método, cadastrar pessoa, ele vai fazer o quê? Ele vai abrir essa informação e vai destrinchar tudo que tem aqui dentro. Então, agora o que a gente vai fazer? Mais ou menos a mesma coisa que a gente já havia feito aqui no Consulta Pessoas. Então, aqui o SQL ele vai receber a nova instrução SQL que ele tem que fazer, que é um insert. Então, e lembrando que o nome das colunas que a gente especificar aqui dentro tem que ser exatamente iguais aos que estão aqui no banco de dados. Agora você deve estar se perguntando, por que aqui nos parâmetros do SQL eu coloquei esse asterisco, ao invés de colocar já diretamente p.getIdade, p.getNome? Porque eu não posso passar os parâmetros diretamente. Quando eu estabelecer o meu prepared statement, dentro da classe prepared statement, que eu tenho que definir quais são os parâmetros que vão pertencer a esse statement, a esse comando SQL. Bom, o resto agora vocês já lembram, né? A gente precisa de um try-catch. Como isso aqui vai se conectar a um banco de dados, talvez possa gerar uma exceção SQL. Então, SQL exception EX. Se algo der errado, exiba na tela como um erro, ex.getMessage.
E por que ele está reclamando do SQL exception? Porque eu ainda não coloquei dentro do try nenhum comando que possa gerar uma exceção SQL. Então vamos terminar a instância da classe db. Então db igual new DAO. db. Abre conexão. Só que esse abre conexão, ele tem um método aqui chamado prepare statement, que vai executar o nosso SQL. E esse prepared statement retorna um prepared statement, o nosso STMT. Então, STMT recebe db.abreaconexão.prepared statement para executar o comando lá dentro do próprio banco de dados, ok? Então, a nossa operação SQL está gravada aqui dentro, só que ele ainda não sabe quais são os parâmetros que ele tem que executar. Então, stmt.set, o primeiro é o nome, né? O nome é o tipo string, então set string, primeiro valor, né? Então, valor número 1, p, que é o nosso parâmetro aqui de pessoa. Qual que é o primeiro parâmetro? O primeiro parâmetro é o id, então p.getID. Então, não é nem string, é setInt. Ah, não, pera. O primeiro é o nome, então é setString mesmo. A gente não vai fazer inserção do id porque ele é auto-increment. Agora sim. O que é o segundo parâmetro? O segundo parâmetro é a idade. Aí sim é um int. setInt 2, que é o segundo parâmetro, p.getIdade. stmt.setString, terceiro parâmetro, p.getEmail. Então, recapitulando novamente o que está acontecendo. Aqui dentro desse SQL, dessa string SQL, eu declarei o esqueleto da operação que ele tem que executar dentro do banco de dados. Aqui eu terminei a instância da classe DAO como sendo DB, mas nesse caso específico, a ordem dos fatores não altera o produto. Aí aqui a gente começa um try catch. No try, ele tenta fazer o quê? Ele tenta usar a classe DB para abrir a conexão e logo em seguida chama o método prepare statement, que cria o comando SQL para ser executado dentro do banco de dados. Então ele prepara esse statement com base da string SQL e o retorno disso ele guarda na classe STMT, que é uma instância de prepared statement. Em seguida, para cada um dos parâmetros que eu tenho dentro desse prepared statement, eu defino qual que é o valor do parâmetro. Então o parâmetro número 1, que seria o equivalente ao nome, vem aqui da classe pessoas, da classe pessoa.getNome, que é o nosso modelo. Então, pega o nome, parâmetro número 1, pega, aliás, inverti isso aqui. É o e-mail, então é setString. E o 3, que é o idade, p.getIdade. Mas aí é setInt. Ok? E de onde estão vindo esses valores aqui? Esses valores aqui vão vir da classe main, no caso 2, onde ele vai ficar perguntando para o usuário pelos dados da pessoa, vai definir isso como um modelo e vai passar esse modelo todo para a classe pessoa DAO. Ok, então uma vez definido o statement e os parâmetros do statement, está na hora do que? Executar o statement. stmt.execute SQL. Ela execute SQL, não, execute update. Só que olha só, o execute update retorna do tipo int. Então, se... Vamos dar uma olhada na documentação dele, dizer o que ele diz. Olha só, executa o statement SQL, executa o comando SQL dado, a qual deve ser insert update ou delete, ou seja, esse comando, execute update, não consegue trabalhar com select. This method cannot be called, ok, parâmetros, retorno.
either one to row count for SQL Data Manipulation Language, DML, or two for SQL statements that return nothing. Ou seja, se ele retorna alguma coisa para comandos DML, que é o caso do insert, update ou delete, se ele conseguir alguma coisa, ele retorna 1. Se ele não conseguir nada, ele retorna 0. Então, se ele conseguiu 1, esse método deve retornar true. Se não, ele retorna falso. E em qualquer um dos dois casos, de ter tido sucesso ou ter tido falha, finally, fecha a conexão. Ok? No caso aqui de ter um catch, ele precisa retornar false também. E aí pronto, vamos testar a nossa aplicação. Então a gente volta aqui para o main, executar, ok. Cadastrar pessoa nova. Então vamos lá, mesma pessoa. Camila Rodrigues. A idade da pessoa ela tem 19. camila.rodrigues@gmail.com. E olha só, falha no cadastro. Você tem um erro na sintaxe SQL. Ele está falando que eu tenho erro aqui no meu comando SQL. Próximo ponto e vírgula. Acho que era a ausência do ponto e vírgula aqui no final. Insert. Só deixa eu ver se o nome da tabela está certo. O nome da tabela está certo. Nome, e-mail, idade. Vamos tentar de novo. Salva. Ele está acusando alguma coisa errada aqui no... Ele está dizendo que tem alguma coisa errada com o meu comando SQL, mas honestamente eu não enxergo nada de errado. Quando isso acontece, o que a gente faz? A gente tem que depurar a aplicação. Então o que a gente faz? Eu vou clicar duas vezes aqui na linha 32, que é onde pode se ocasionar o erro, e vamos ver o que está acontecendo. Então, vamos executar a aplicação de novo, só que dessa vez em modo de depuração. Então aqui no main, botão direito, Debug as Java Application. E aí aqui ela aparece executando normalmente. 2, nome da pessoa Camila Rodrigues, idade 19, e-mail camila.rodrigues@gmail.com. Bom, dados preenchidos normalmente, aqui que vai começar a diferença. E olha só, a aplicação parou. Eu estou em depuração. Vamos ver o que está acontecendo. Qual que é o valor armazenado aqui em SQL? Por enquanto, o SQL está null. E por enquanto ele está entendendo esse valor aqui, o que está tudo bem. Bom, criou a instância, prepared statement. Linha 34. Ah, tá. Tá reclamando que o terceiro valor ainda não foi especificado porque ele não passou dessa linha. Bom, essa aqui é a linha SQL que ele está enxergando. Vamos pegar essa linha e tentar executar diretamente aqui no dbeaver.
E aqui ele executou sem problemas. Estranho. Bom, pessoal, depois dessa pausa aqui, uma pesquisa rápida e uns testes aqui no sistema, descobriu o problema. O problema é isso aqui. Simplesmente isso aqui. Bastava eu tirar esse SQL de dentro aqui do Execute Update e ele funcionava novamente. Tanto que vocês até conseguem ver aqui na mensagem de erro, olha só, tentei inserir de novo, entrada duplicada para camilarodrigues@gmail.com. Por quê? Quando a gente definiu a tabela, olha só, o e-mail ele é unique, único. Então ele não pode se repetir. Então se eu tento inserir novamente uma pessoa com o mesmo e-mail, ele vai dar erro. Olha só, duplicated entry. É a mesma coisa que ele está mostrando aqui. Duplicated entry. Então vamos executar isso aqui novamente, só que vamos tentar cadastrar uma outra pessoa. Cadastrar uma nova pessoa. Digite o nome da pessoa. Vamos tentar o Marcos Castro. Número, ele tem 24 anos. marcos.castro@mail.com. Olha só, pessoa cadastrada com sucesso. Tanto que se eu executar de novo, número 1, olha só, o número 1 é o João Carlos, que foi o primeiro que a gente cadastrou na mão. Camila Rodrigues foi aquele que a gente viu com tentativa e erro. O Marcos agora foi essa última tentativa que deu certo. E agora você deve estar se perguntando, ué, mas por que ele cadastrou como número 5 e não como número 3? Porque as outras tentativas que a gente fez de tentar cadastrar alguém, estava tentando gerar um ID novo e dava dados truncados na hora dele finalizar a transação. Então o que acontece? O SQL acabou descartando esses números como possíveis resultados, ok? Ah, esqueci de colocar o break aqui no case 1. Então, ou seja, ele mostrou, as pessoas já estão pedindo para eu cadastrar uma nova. Ok, então o sistema já está inserindo, já está consultando. Agora só falta o quê? A parte da exclusão. Na verdade, faltaria a parte da atualização também, mas com essa aula chegando a 1h30 já é bastante coisa por hoje. Então, vamos fazer a parte ali da exclusão e vamos terminar isso aqui por hoje. Então, a parte agora de excluir uma pessoa, eu não preciso de todos os dados, eu preciso somente de algo que a pessoa tenha de único, que vai ser ou o seu ID ou o seu e-mail. Então, vamos fazer o quê? Primeiro vamos criar um método que vai fazer essa exclusão. Então, public int exclui pessoa int id. Ou então, não, vamos deixar só como pelo id mesmo. Então, o que eu vou fazer? Novamente, SQL recebe o que? Delete from pessoas where id igual asterisco, ponto e vírgula, try catch SQL exception ex syserr ex.getMessage. Vai exibir a mensagem de erro no formato de erro. Agora o que a gente faz? Vamos terminar a instância da classe db igual new DAO. Vamos tentar. STMT recebe database, que é a nossa classe, ponto, abre conexão, ponto, prepare statement, aqui em SQL. STMT, que é o statement, ponto, set int 1 id. Ou seja, o primeiro parâmetro e o único parâmetro dessa consulta vai ser o parâmetro id aqui do nosso método. Em seguida, return para esse próprio método stmt.executeUpdate. Porque já que o retorno do método é um número inteiro, ou 1 ou 0,
que ele retorne então esse valor para o próprio método. E de qualquer forma, finally db.close. Close não, ponto fechar conexão. E se alguma coisa der errado além dele exibir o erro, return 0. Então, ou seja, se ele conseguiu executar a operação de atualização, né, excluir o dado, ele vai retornar 1. Então, conseguiu excluir a pessoa. Se teve alguma coisa errada, como por exemplo o ID não existe, ou então os dados estão truncados, ele vai retornar 0, não conseguiu. Ocorreu alguma exceção na conexão, retorna 0 também, e ele entende como algo deu errado. Mas em qualquer um dos dois casos, a gente fecha a conexão para que ela não permaneça aberta sem necessidade. Para exclusão é o 4. Então, case for sysout, digite o ID da pessoa a ser excluída. E acho que seria uma boa ideia também exibir as pessoas que estão cadastradas, né, para a gente não ter que ficar lembrando de muita coisa. Então, pessoa.consulta pessoas, né, mostra todas as pessoas a ser excluída. Tá, isso vai precisar ser armazenado em uma variável. Int id recebe sc.nextInt, sc.nextLine, para que a gente consiga limpar o buffer de leitura. Por fim, pessoa.exclui pessoa id. Isso aqui retorna um número inteiro. Então, se isso aqui for igual a 1, significa que foi possível excluir. Então, sysout pessoa excluída com sucesso. Se não, sysout algo não foi possível excluir o registro. Algo deu errado. Ok? Vamos testar agora. Vamos, então, excluir um cadastro. 4. Eu quero excluir o número 1, que é o João Carlos. Pessoa excluída com sucesso. Vamos ver se foi mesmo. De volta aqui ao banco de dados. Vou executar o select mais uma vez. Vamos atualizar isso aqui, na verdade. Olha, já sumiu. Não aparece mais o João, só a Camila e o Marcos. A mesma coisa, se eu rodar essa aplicação de novo e pedir para visualizar todas as pessoas, só vai mostrar a Camila e o Marcos, porque o João, que foi o nosso primeiro registro, foi excluído. Ok, pessoal? Fazer o terceiro, que seria a alteração, seria basicamente a mesma coisa. Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula, eu já quero começar a falar com vocês então sobre interface gráfica, nada de muito complexo, então conceitos básicos ali, como a gente cria interface gráfica com Java, quais são as bibliotecas que nos permitem fazer isso. Ok? Mas vamos deixar isso então para a próxima aula. Até lá, novamente, espero que vocês tenham entendido. Se essa aula te ajudou, se você entendeu de alguma forma, deixa aí seu like que ajuda bastante aqui no meu trabalho. Mas até lá, fiquem todos com Deus, um abraço e tchau, até a próxima.